Fala pessoal, pessoal chegando, tudo bom, Daniel? Hoje vai ser uma live com a doutora Renata, ela é aluna nossa e vamos bater um papo com ela, que tá virando já uma blogueira. Vamos aqui, cada um aperta essa setinha aqui e vamos convidar os amigos para participar também. Deixa eu convidar aqui algumas pessoas. Chamando aqui para a gente começar. Vamos lá, colocar aqui a doutora Renata para a gente começar a nossa live e bater um papo bem legal com ela. Doutora Carmen. Olá, Bruno. Olá, doutora Renata. Olá, boa noite. Boa noite, já está uma blogueira, né? É tanto convite de live que eu recebo seu. Não é? Quem não, quem não gostava, gostava, quem não queria sair numa live, pelo amor de Deus, não queria gravar um vídeo. verdade, Tomou verdade. gosto, não foi agora? Uma amiga minha faz. Você tem que ter um canal no YouTube, porque você está demais. Mas era, Não, gente, pelo amor de tu Deus. morri de vergonha no início de aparecer, tu não queria gravar vídeo, não queria Ah, nada. morri de vergonha. Aí Mas assim, eu ainda fico geladinha, mas acho que eu tô mais com a desenvoltura melhor. e toda semana, né, Renato? Tu tá fazendo praticamente, né? Ou uma ou duas vezes na semana, com Uma ou duas profissionais vezes na semana. diferentes. E o que é que estás achando É. depois disso? Assim, o feedback está sendo maravilhoso. Se eu te disser que a quantidade de seguidores que eu consegui com isso foi muito maior do que só falando de odontologia, É, o porque pessoal gosta, assim, né? e eu sou uma pessoa, eu penso muito no humano da pessoa. Quando essa quarentena está sendo difícil. Então, eu não quero só levar a odontologia, assim como a gente levou fisioterapia respiratória, psicóloga, nutricionista. Ontem nós tivemos com um professor que é mestre em finanças. Então, assim, ontem bombou. Que coisa E o povo boa. já pedindo mais. Foi mesmo. Foi. Que eu gostei que tu começou a alterar, né? Não falou só de odontologia, né, Renata? Que eu achei interessante também Isso, chamar pessoa de outras áreas para falar no perfil da clínica. Eu isso. achei legal, Porque, achei uma ideia assim, muito boa. a gente foca muito em pacientes, como é que eu posso dizer assim, quando a gente pensa em lead, em tudo aquilo solto. E aí, de uma coisa involuntária que começou em relação a querer falar com as amigas, né? A fisioterapeuta, a psicóloga. E aí aquilo em mim tomou um gosto diferente. Por que não? Então, através Legal. desses outros profissionais, eu estou sendo vista, não é só para ele. Porque quando ele está comigo, todos os outros que fazem parte do Insta dele também estão. Então, eu estou alcançando Justamente. muito mais. Você pega a audiência da outra pessoa, né? Exato. E esse professor ontem bombou, porque assim, ele é professor, é mestre. Então, se não bastasse todo mundo que eu divulguei, ainda veio todo mundo dele. Que coisa Foi boa. assim, foi E o que eu fantástico. achei Todo mundo legal dizendo é que você muito bom. botar a pessoa de outras áreas que até vem paciente para você, né, Renata? Isso, isso. Eu achei muito E aí, legal com a essa ideia. Quando eu vi você chamando sempre uma pessoa diferente, no início eu comecei fazendo. A gente fez com a psicóloga, fizemos com o personal trainer, para mudar um pouco. Mas aí depois eu parei de fazer. Termina uma coisa ou outra e você para. Mas é interessante que dá uma é, mudada no perfil, né? Você não fica só falando de sim, aparelho, só falando de odontologia, né? a gente acaba passando uma imagem de um todo. Para os É, profissionais são bons, porque a gente divulga, eu faço questão de botar os profissionais parceiros, telefone de contato, Instagram. Então é isso. bom para eles E ele e divulga é bom para você, mim. é, Isso. e dá uma Então foi movimentada no muito. perfil da clínica, né? Aí agora o pessoal está pedindo, porque eu já falei de várias áreas, agora querem fé na quarentena. Aí eu Eita, já estou vendo com a pastora para vir falar, porque assim, tá muito difícil tudo que a gente está vivendo. As pessoas estão tendo que lidar com a ociosidade, isso. junto com a pressão de não poder sair de casa, muitas sem poder trabalhar. E aí a gente fica pensando em muito besteira e a Relacionamento gente sabe o familiar, quanto justamente. Eu vejo, meu irmão é psiquiatra e ele falando muito disso. Ele, Orestes, quem tem problema de relacionamento, é agora que esse negócio está se acentuando. Muitos casais, Verdade. por exemplo, pensando em se separar. Quem já estava pensando,
ponto para poder realmente você tomar uma decisão diferente, né? Porque fica todo mundo ansioso, todo mundo em casa, todo mundo Isso. sem paciência nenhuma com nada, né? Antes a gente passava o dia todo fora, só chegava à É, noite, via filho, via marido, mas agora a gente está o tempo inteiro é. sendo mãe, mulher, dona de casa e aquelas coisinhas que antes a gente não via porque estava do lado de fora e começa a explicar porque Justamente. a gente já está Você presa passa e o dia aí. todo com a criança e vê a pessoa, a filha, mamãe, papai, veja isso, mamãe, papai, eu tenho não Verdade. sei o que, o outro irmão. Então fica o tempo todo em cima da gente, né? Então é uma É, mudança muito grande, né? eu ouvi de um advogado que ele disse que tem certeza que depois que passar a quarentena, a quantidade de dinheiro que ele vai ganhar com o divórcio vai ser muito grande. Aí eu disse, misericórdia! Pois eu tenho certeza Ele disse que disso, viu? é porque as pessoas assim estão cada vez mais impacientes, não É, aguentam tolerar o outro. Porque a gente está tão assim que qualquer coisinha do outro é motivo para a gente é. perder a cabeça. Você Né? vê as Filho em casa pessoas gritando passam o dia assim, todo, as pessoas passam o dia todo na rua trabalhando, o marido na rua trabalhando e agora convivendo junto com o filho também que fica irritado ficar em casa, né? Que criança não gosta de ficar em verdade, casa, assistindo não aula gosto. pelo computador. Aí quando botam 2 aulas seguidas, pronto. Aí já é um terror já com eles. E eles ficam irritados, aí irrita a gente vai e desconta. Minha esposa tem que ter muito Verdade. controle, viu? Uma coisa que eu acho muito boa dessas lives, que eu acho que é até uma terapia para mim, que eu até brinco, eu digo a Roberto, minha esposa, eu digo, ó, é até uma terapia essas lives, tá aqui na internet, tá aqui no Sim, Instagram, porque eu fico ocupado, fico respondendo as pessoas, fico conversando com outras pessoas. Porque senão você pira, com você passar o certeza. dia todo ocioso, assistindo filme, ou fazendo uma coisa ou outra, E você quer ver o que é enlouquece. pior, Estes? É, eu estou atendendo urgência e emergência, né? Eu caí na besteira de trazer o telefone da clínica para Aí casa. eu faço isso. Então, mas porque assim, a Mas é uma gente, eu vi loucura até isso, hoje, viu? eu vi no seu stories hoje que alguém perguntou que não tinha agenda online e tudo. Minha gente, hoje isso é o mínimo, é o mínimo. Antes eu tinha uma versão que era desktop, então eu precisava estar com a matriz, aí às vezes eu trazia o computador da clínica. Esse outro que eu tô, a oitava maravilha do mundo, é o mesmo programa, só que agora na versão Code, né, que ele chama Code, é online. Então assim, aí eu estava marcando todo mundo, eu estava fazendo realmente home office, né, em Fazendo tudo, casa né? e agendando, porque a gente consegue fazer isso. Para mim foi ótimo, porque eu trabalhei, né, não fiquei ociosa e pude dar um feedback aos meus E o pacientes, paciente porque a gente identifica que é você, você fala você fala. no Instagram sim, no E quando Instagram está no sim, todo WhatsApp mundo já também, você fala, fala oh, também. No WhatsApp também você fala quando está respondendo. quando Quando eles dá, perguntam, eu assim, falo, não né? é, não sempre, porque senão se eu me apresentar logo, depois complica para as meninas, porque eles vão acharem que toda vez que falar vai ser eu. É. Né? Eu Mas também, eu fico no respondendo. Aí Instagram eu não, digo obrigada, fico respondendo né? como se fossem as meninas, fico respondendo. É Ah, mais algumas vezes não, eles complicado, perguntam, porque não, diga, doutor Orestes está falando. Aí eles ficam impressionados, né? E no verdade. Instagram, Agora não, no a gente Instagram diz, não, não. sou eu e sou a doutora Renata que responde, são nós dois que respondemos. Então, a Isso, gente pega todo isso. esse pessoal. Mas é Pronto, mas bom no que fica Instagram só presente. sou eu. É só você que está postando, né? E Só. depois que começou a aparecer mais, Renato, o que é que tá achando? O pessoal está movimentando mais? Está conseguindo mais engajamento? Como é que tá isso? Assim, foi tudo muito novo, né? Você que o diga, que até pra gente conversar no Zoom foi aquela Deu celeuma. trabalho, não foi nem um fundo. Agora, chega, Foi. entrou agora direto, com o tripézinho tá usando, o negócio tá Foi aquela organizado, viu? coisa. Isso. E aí, assim, porque eu sempre fui muito tímida. Assim, eu sou uma mistura. Eu sou boa de falar em público, sabe? Eu lembro que no primeiro semestre da faculdade eu abri uma assembleia de greve. Então, assim, eu sempre gostei, eu sou muito líder de natureza. Então, eu sempre gostei de estar à frente de tudo. Mas, assim, para eu pegar um celular e olhar, era muito Eita, era outra complicado. história, né? Outra história. E aí veio você, faça, passando aqueles deverzinhos que a gente tinha que fazer, pronto. E assim, nas lives, para mim é até um pouco melhor, porque, tipo, para mim eu tô falando com você, então é muito É. natural. Não é A uma coisa gente, que eu só tô me vendo. quando você fala sozinho, pronto, o que é que eu não gostava? Eu não gostava de falar sozinho, e às vezes você fazer live sozinho no início é complicado, porque você está o tempo todo se vendo, e ali você. Quando as pessoas estão interagindo aqui é ótimo, né? Mas tem hora que não estão interagindo, aí Verdade. você fica preocupado, e aí, será que estão gostando? Mas quando você está fazendo live com outra pessoa, para mim é maravilhoso. Para mim é maravilhoso. Verdade. E você começa a ver que as pessoas vão interagindo.
E se você passar um Sim. dia sem estar presente, aí você nota que a pessoa já cobra, né? Cadê? Nem fez nada ontem, não fez nada. Cadê você? É, aí eu já fico, e o pior, já que ele criou essa coisa de que sempre tem live na semana. Eu já fico, meu Deus, quem é que eu vou trazer na próxima semana? E se eu não trouxer, eu vou ter que falar, porque já criou isso. Já tem algumas semanas que a gente construiu isso, né? É, e é bom colocar também, Nata, ter um dia fixo, que as pessoas já sabem. Pronto, eu estou tentando me organizar Sim, no horário, eu estou querendo fazer de 8 horas todos os dias. Mas aí deixar um horário fixo que as pessoas sabem, naquele horário ele está lá, para a gente não entrar de surpresa ou ficar esperando. Então é importante a sim, gente ter um dia, toda segunda-feira, pronto, perguntas e respostas, um exemplo. Toda segunda-feira a doutora Renata vai entrevistar alguma pessoa. E é bom que tu vai criando aquela obrigação, aquele compromisso, né? Porque as pessoas sabem que isso. segunda-feira, um exemplo, 7 horas da noite, você está lá, disponível. Você está lá É disponível. aqui eu já deixei segunda e quinta, né? Segunda e quinta já Então, ficou fixo o dia e é horário também. Horário também, eu acho, não isso. foi, Renata? Normalmente sim, só não com a psicóloga, porque ela teve um neném há pouco tempo e a noite é mais complicado para ela. Então, Entendi, sempre que é com a psicóloga, normalmente é às quintas-feiras, 16 horas, entendi. por conta do bebê. Mas fora isso, é A sempre à psicóloga é o noite. quê? Uma amiga sua, parceira? Na verdade, ela é amiga de uma paciente minha que eu virei comadre, para você ter É. noção como eu sou. É uma paciente minha. Virou É até uma comadre paciente minha. dela. Já virei comadre. Desde 2011, 2010, 2011, quando eu trabalhava na outra clínica, que é lá em Socorro também. E aí ela era paciente de orto da minha patroa na época. Era patroa amiga, né? Aconteceu que eu abri a minha, aí eu sempre fui muito ética, né? Eu disse, não, termine a parte de orto lá e você faz a geral aqui. Acabou que depois disso eu fiz os cursos de horta e no final ela acabou e fazia geral comigo. E a gente, ao longo desses anos, ela já teve Cecília, que é a primeira filha, e é paciente de Alê de ultrassom. Então, Eita! assim, é. E aí ela foi quem trouxe Elma, psicóloga, que é paciente de Alê. Elma não é minha paciente. Ah, que maravilha. Entendeu? Aí foi construindo, e hoje ela está grávida do meu afilhado, que vai nascer, está com 31 semanas, quase 32, para você ver o quanto o dentista humano, gente, é a melhor coisa que tem. É. A gente, quando entende que o paciente não é uma boca, não é um orçamento, muda tudo. Então, eu sempre disse que eu era dentista da família, porque eu não me contentava com aquilo. Acabou que eu tinha pai, mãe, filho, já virei comadre, e por aí vai. Eu acho que o segredo está aí, Orestes, de um bom acolhimento. De um bom acolhimento, de um bom atendimento, né? Isso. Eu me Porque a lembro. nossa área é uma das piores. Para medo, para atenção, as É, pessoas já vão muito receosas. Então, se a gente tem um acolhimento e a gente quebra aquilo, já foi. eu me lembro que no primeiro E a mês gente. que tu começou, quando te atendia paciente plano, né, que você começou a trabalhar mais a conversão, mas é isso, é o atendimento que você fez. Você faz o atendimento mais centrado, o atendimento mais voltado ali ao paciente, ao trazer o paciente para a ortodontia, né? Que eu me lembro que foi o primeiro mês, acho que em Isso. fevereiro que tu conseguiu, não foi, Renato? Tu conseguiu aumentar o Foi, número eu de comecei a contratos. trabalhar o que eu não fazia. Porque você me indicou e disse, não, faça assim. Aí eu comecei a praticar o que eu já estava assistindo no curso e depois da nossa live, porque o bom do curso é que não é só as palestras que a gente assiste lá na plataforma, é o contato que a gente tem com você. Então, a partir da Faz hora que a gente diferença, né, conversa, mostra e Renata? você vai orientando. É uma assessoria individual. Eu acho que essa fez toda a diferença de vários outros cursos que eu fiz de marketing, enfim. Mas essa assessoria individual. Você vê que naquele momento você quis saber da clínica como era, como funcionava, como deixava de funcionar, diga vá por aqui, tire por aqui. E eu comecei a praticar realmente aquilo que você disse. E foi tanta coisa naquele começo, né? Foi um moleque que foi forma de pagamento, foi tanta coisa que a gente falou naquele dia, Foi muito, que eu digo, ela não vai fazer muito tudo foi. não, ela vai ficar, vai sair louca do dia, com a quantidade de E coisa o que é pior para que eu fazer. fiz, assim, eu toquei logo fogo em tudo. Tu coloca fogo em tudo, Porque né? porque se a gente começar devagarzinho, o meu receio era eu começar e depois me acomodar. Entendi. Então eu precisei juntei a equipe, falei todos os pontos. É tanto que isso é uma das coisas que está me dando mais trabalho, é o acompanhamento. Certo. Então, eu vou esperar passar essa pandemia para a gente deixar, tipo, o dia fixo, que é o dia que eu vou sentar com a equipe, Perfeito. né? Para a gente, como é que tá, como é que foi. A gente já está com uma empresa que está fazendo esses leads, que está fazendo... Lembra que eu te perguntei? Isso. Que você me orientou?
Então, aí a gente parou por conta da pandemia, a gente não tá podendo fazer a parte clínica, né? Mas aí uma das meninas ficou só responsável por fazer isso. Perfeito. Então, assim, foi crucial. Então, eu precisava mudar. Porque, assim, estava errado. Então, ou a gente mudava tudo, já que eu tenho uma meta para o final do ano, e eu espero que a pandemia não atrapalhe, né? Que é a gente abrir a segunda no final do ano. Que Essa maravilha. é a meta. Vai ser na Isso mesma desde que a gente cidade, Renata? Na conversou. mesma cidade ou você vai colocar em outra cidade? Então, muitos pacientes querem me trazer para Aracaju, porque eu só atendo lá. Porque meus pacientes saem daqui, tem um interior muito longe daqui que chama Poço Redondo, e o pessoal sai de lá porque é amigo e aí falaram de mim. Então estão tentando me arrastar, mas assim, eu não me vejo muito viajando. Então tem que ser algum interior aqui perto, Entendi. E sabe? eu me lembro que quando É, chegou, Renata, a primeira conversa, você até faturava bem já, né? Mas estava toda sim, desesperada, né? Meio perdida na gestão, desorganizada. desorganizada, né? Tava meio que tudo muito misturado ali, né? Para poder, precisava mais Isso. colocar as coisas no ponto, né? Para poder, porque faturamento já tinha. São 3 cadeiras, né, Renata, que já tinha, e já É, a gente estava. funciona duas, a outra fica lá do raio-x, mas as duas funcionam a semana toda, E os com dentistas outras entenderam a especialidades. conversa, os dentistas entenderam a renegociação, forma de pagamento. No começo Foi daquela tudo aquilo. rejeição, né? No começo daquela rejeição, né, Renata? Foi. A parte mais difícil, que eu acredito que dos dentistas que estão aí, alguém ou passou ou passa por isso, foi a gente fazer aquele desmame que eu comecei errado. Então, assim, eu tinha o bom atendimento, a qualidade do atendimento, eu tinha tudo, mas eu não tinha a parte administrativa. Então, o que aconteceu? A minha vida e a financeira da clínica era uma coisa só. Então, essa tirada brusca foi mais complicado. Porque no primeiro mês eu me sentia até importante. Eu digo, eita, vou saber quanto eu ganho. A menina começava a rir. Era porque eu agora tinha a minha porcentagem de canal. Meu esposo criou um programa para como funciona já com todas as tarifas e tudo. Então, as meninas só lançavam a GTO, já saiu o valor que cada um ia receber e ele ia somando. Então, Perfeito. no final do mês, a gente já sabia. O bichinho ficou com dor na coluna, mas fez o programa financeiro todo. Mas é bom saber, né, Né? Renata? Quando você tem um número, parece que clareia ali teu negócio, né? Você Sim, começa a enxergar ele, parece que começa a ter um sim. mapa ali. Você sabe de onde está vindo o dinheiro, qual a especialidade que trouxe mais rendimento. E eu vejo muito E o dentista importante perdido ainda, Renata, que eles não fazem, não tem esse controle, Ambu, né? mas eu deixei de estar perdida alguns meses que eu fiz o curso com Hum, você, senão eu ainda estar naquela luta de braço, tentando, achando, muitas vezes que a gente tinha e quando chegava no mês não tinha. é. Porque até o que não era despesa da clínica já era minha, aí eu comecei a achar que eu era o sanguessuga da clínica, porque eu estava tirando mais, E tu e comecei faturando a ficar bem, no final do mês desesperada. não tinha nada, né? Não tinha nada, exatamente. Porque quando eu vi primeiro você falando, não, 20K por cadeira, eu disse, esse homem é doido. Porque eu não tinha parado para estar acompanhando o faturamento como ele realmente é, entende? Isso. Aí depois que você começou a conversar, eu disse, pois, então não é que eu já tenho mais de Eu já, 20, então vamos organizar para o negócio eu funcionar. já faço isso já que É, tá falando. porque assim, eu trabalho de segunda a sábado, eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço, eu tenho muito, muito prazer. Então eu chegava no final do mês e dizia, poxa, eu trabalhei tanto, não tinha, mas desde que o erro estava lá na frente. Porque se a gente não começar a organizar, realmente vira uma bagunça e a gente fica sem saber das coisas. Porque não aprende nada disso, né, Renata, na faculdade. É impressionante, né? Que eu sempre falo, né? E termina a faculdade e não sabe de nada disso. Eu acho um absurdo a faculdade de odonto não ter uma parte administrativa, uma parte de marketing. E você vê que é coisa simples, Renata, que você implementou e já dá resultado, né? Sim, sim. Algo simples, É, não tem nada eu demais que colocou em prática. Isso. Que se a gente tivesse realmente lá para o final do semestre, né, uma disciplina, nem que fosse como optativa e você É, escolhesse, mas que eu acho que seria fundamental como organizar, como funcionar, para que a gente não saísse tão cego. Então, é. assim, eu saí da faculdade, colei grau, na verdade nem colei, eu defendi a monografia num dia, vou fazer 10 anos de formado agora em junho, Sim, isso que eu ia perguntar, 10 anos de e no outro, formado, né? isso, eu defendi a monografia de 16 de junho de 2010, e no dia 17 eu já estava trabalhando aqui no interior em Lagarto. E minha colação só ia ser dia 22 de julho. Então, Hum, assim, eu só sabia trabalhar. Eu só sabia trabalhar. E nessa época eu lembro que eu ganhava diária, era no interior. Eu ia de manhã cedo, voltava morta, morta. ganhava o dinheiro no Mas assim, bolso, vinha com o dinheiro no bolso no final do dia, né? isso. Ainda você tinha que saber administrar, porque quando você ganha por dia, você tem que entender que É. a conta vai chegar.
Então você não pode gastar aquilo porque não é seu, você só vai saber depois que você somar tudo, né? Para ver o que você vai poder tirar para um lazer, uma coisa assim. Mas foi aí o que foi que eu resolvi. Dei uma doida e tomei 40 mil na época, há 10 anos atrás, há 10 não, há 8, no Banco do Nordeste. E montei a clínica com a cara e com a coragem. Aí meus sócios ficaram doidinhos. Não, fique aqui, que não eram, né? Eram meus patrões. Mas eles já eram 3. Se eu já estava com 40 mil para montar um, eu não ia ser sócio de mais 3. É, Na minha justamente. Dividir cabeça. para 4 é o negócio. Então, isso, e assim, eu não conhecia, não eram meus amigos. Para mim é muito diferente. Dinheiro é um negócio complicado. Então, aí eu fui, montei, doida. Eu só vivia daquilo que eu trabalhava para pagar tudo, e pagar casa, aluguel, escola de filho, mas eu metia a cara. Né? E a clínica já tem 8 anos, Começou graças a quantas Deus. cadeiras? Começou quantas cadeiras, Renata, quando tu Eu montou os comecei com 40 mil? uma, com 6 meses depois eu botei a outra. Com 40 mil reais você conseguiu montar, conseguiu colocar cadeira. Que muita gente fica achando que precisa Reformei. muito, né, Renata? Às vezes eu Isso. digo que não, você coloca. Eu colocava muito entre 65 e 80. Talvez muitas 65 mil para montar uma clínica, dá para montar, gente. Até para você pegar, se for no interior, você vai gastar muito menos. Se for no bairro de periferia, você vai gastar muito menos. Às vezes em capital, não, que a mão de obra é mais cara. Tudo é mais caro para Sim, você colocar. Mas quando você pega algo voltado mais no interior, voltado mais para a periferia, você gasta menos, paga aluguel mais barato e consegue isso. realmente montar. Você não tem muito trabalho Agora, para assim, eu fazer. comecei, era logo no iniciozinho, até os primeiros 6 meses, era a minha recepcionista, era quem lavava, organizava. É isso. Né? Com 6 meses, aí eu vim me dar o luxo de ter um auxiliar. Porque, e outra coisa, quando eu comecei, quem fazia eu lembro que Nana, minha filha, tinha 6 anos. E aí estavam embaçando, né, os pedreiros, e ela ficava pequenininha com aquela faca de pedreiro tirando Eita, massa já fiz corrida do muito isso, chão. tirando mais corrida do chão, já fiz muito. Então, porque assim, eu não tinha dinheiro. O que eu tinha que investir. É, Então eu fiz assim, tipo, as 4 primeiras faxinas pesadas e na época de abrir, veio uma faxineira e deu o grau final. Porque se eu isso. tivesse que pagar 4, 5 faxinas, então assim, para quem começou do zero, que nem eu, é saber que é possível. Agora você tem que esticar as mangas e trabalhar. É, geralmente tem que ter feito falta, tem que trabalhar duro mesmo no início. É o que você ganhar, Isso. vai colocando dentro do negócio, o que não precisa. Agora o pessoal muitas vezes monta, quer montar uma. O que é que eu vejo com um erro comum dos dentistas, Renato? Geralmente o cara vai, recebe um dinheiro da família, pega um dinheiro, faz um empréstimo, uma coisa ou outra, monta uma clínica linda e maravilhosa e bota lá, feito tem dentista, que monta com 4 cadeiras, teve um outro que montou com 8 cadeiras a clínica. Aí eu fico olhando, meu Deus do céu. Aí eu pergunto, tu tá gastando quanto de marketing para trazer paciente? Não, era em torno de 150, 300 reais. Eu digo, meu Deus do céu, tu gastou aí Imagina, 150, 180, 200 mil reais para montar uma clínica e não faz gastou uma nada para mixaria captar. pra... Justamente, sai contratando gente e depois está preso. Sou muito mais a favor de começar, feito você começou, com a cadeira, com 6 meses depois, coloca uma nova cadeira, começa com recepcionista, depois coloca auxiliar e vai Sim, crescendo aos poucos, né, Renata? Crescendo aos poucos sim. se organizando, Porque se a investindo o que vai gente ganhando. Se a gente pensar, assim, você não tem nada, e pensar em ter uma coisa mega, para você manter esse mega é muito complicado, porque você já vai começar com um investimento altíssimo. E o custo fixo disso, Isso. né? Então, assim, eu acho que esse foi o segredo, mesmo eu metendo depois os pés pelas mãos, Ah, já fez muito mas isso. É. o fato de eu trabalhar duro, e assim, uma coisa que eu sempre fui, Oreste, é muito ética, sabe? Eu acredito que o sol nasceu para todo mundo, tem lugar para todo mundo. Então, eu nunca precisei. Apesar de quando eu saí dessa clínica dos meus patrões, que são meus amigos, graças a Deus, eu era tipo assim, 50, 60 metros da deles. Eles foram lá me visitar, Eita, bem pertinho, sabe? não era, Renata? Era. Porque assim, por que que eu coloquei lá? Porque eu já tinha quase um ano lá e as pessoas já me procuravam. Entendi, Então, eu ia começar do nada, ainda num lugar que ninguém me conhecia, era muito complicado, entendi. né? Então, foi por esse. E assim, eles não trabalhavam lá o dia todo. Eu era gerente, trabalhava e tinha outros dentistas. Eram 3 cadeiras, é linda a clínica. Tu Mas era eles do só quê? iam Tu era fazer obra. gerente, Renata, lá? Tu era gerente da clínica? Mas tu Filho, atendia por também, 6 não? meses. Atendi, eu era o raio. Com Era... 6 meses que eu estava trabalhando em Lagarta, eles me convidaram para ser sócia lá. Porque eles já tinham em Lagarta, Itabaiana, alguns interiores. Hum, Mas aí eu não tinha capital, né? Recém-formada, não tinha. E aí eles abriram essa de Socorro e me trouxeram para Socorro. E aí me botaram como gerente. E aí, então,
alguém botou, além de ser necessário o conhecimento para administrar, com certeza. Então, assim, eu tinha, como eu disse, eu gostava de trabalhar. E, assim, na dos outros, Orestes, eu fazia a mesma coisa que eu faço na minha. Que Eu bom. apertava o horário de almoço, chegava paciente, eu atendia. Então, assim, eles viram que podia confiar, que sabia que eu ia dar o sangue. Acabou que eu montei a minha, aí 6 anos depois eu mudei para a mesma avenida. Só que agora bem mais perto deles. Mas a clínicas eles já tinham arrendado. Já tinham E eu fiquei arrendado? triste. Já. Já tinham arrendado logo Que depois. tinha lá com você como braço direito e fazia tudo. E faturava bem na época que estava lá, Renata? Sim, sim, já estava começando com investimento e tudo, é tanto que eles não antecipavam cartões. Já estava começando a desenrolar. É Porque porque assim que tinha o quê? abriu, a Tinha gente uma pessoa que fazia tudo, né? Feito que você, dava né? o Que sangue, dava o sangue pelo né? negócio. Isso. E eu não pensava que não era meu, eu pensava que eles tinham confiado em mim, eu era gerente, eu tinha que fazer aquilo acontecer. Porque eu era muito grata, eu sou até hoje. Porque foi a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar, eles confiaram em mim, Eles são dentistas, né? Renata? São dentistas? São dentistas, são do Paraná, também ralaram duro que só em Lagarto. E aí juntaram com outros amigos e graças a Deus eles têm uma rede hoje. Fiquei muito feliz. Aí Saíram quando do essa pessoa Paraná e foram para lá, foi morar em foi, Sergipe. Foi mesmo. foi minha ex-patroa, ela dizia que ela chegou com 7 malas e R$ 200 na época. Foi mesmo. Foi. E aí eles trabalhavam na mão que os mineiros, eu não sei se é aí, mas os mineiros na época invadiram o Brasil montando Foi, clínica. mineiro. Eles trabalharam muito. Minha amiga hoje, ela me dizia que trabalhou muito e eles jogavam duro, moravam num fundo de um quarto que acabaram negociando. E graças a Deus, como eles trabalham muito, a resposta vem, Eu né? vejo Não é você muita. ficar sentado Tem esperando. gente que não conhece muito esse modelo de clínica, mas é comum, né? No Nordeste a gente vê modelo de clínica que os dentistas moram nela, né? E o pessoal Sim, trabalha pra caramba. O pessoal vem com outra cultura, né? O pessoal vem isso. realmente para trabalhar mesmo. Eles Disposto, isso, dispostos a trabalhar. isso. Atende no sábado de 8 às 14, é o dia Dia de todo que semana eles atende. atendiam até 8 horas É da 8 da noite. noite, é. Então, assim, muito pesado. E, ultimamente, eu recebi uma notícia, agora eu tô, acho que a 20 metros da clínica, da antiga, né? E eu soube que fechou. Foi Eu fiquei mesmo. muito triste. Foi. Por que Foi será, porque o Renata? rapaz, Por que será que eles porque fecharam? o rapaz que arrendou, eu acho que ele não conseguiu. Como a gente faz? É porque, assim, as pessoas têm que entender que quando a gente é dono, é pior do que quando você é empregado. Isso. Então, se você achar que porque você é dono, você pode ir a hora que você quer, fazer o que você quer, tá enganado. Eu sou a primeira a entrar e sou a última a sair. Então, assim, se é para recolher lixo, eu recolho lixo. Se é para passar pano, para limpar a tampa de bebedouro, eu sou assim. Então, a minha equipe é assim, porque eu sou assim. Você passa o exemplo para sua equipe, né, Renata? Isso, isso. Agora mesmo, nessa quarentena, né, que a gente está de urgência, não estão funcionando todos os dias. Porque como é horário marcado, e até pela proteção da equipe, e a gente fica muito exposto, a gente precisa do tempo, da limpeza e tal. Aí eu saio daqui de casa, uma das recepcionistas me encontra num ponto, ela vai comigo Que bom. e volta. Quando chove, eu levo em casa para diminuir a exposição. Mas, assim, eu sou abençoada com a equipe que eu tenho. Aí você colocou horários definidos para poder atender da semana, ou quando tem o paciente, você vai lá e atende, Renata? Tu fez como? Não, da semana. Tipo assim, a gente tá deixando 2 dias. Aí esses dias eu altero. De Certo. 15 em 15 eu abro um sábado, porque tem o pessoal que só pode ir aos sábados, Entendi. né? Tipo, amanhã eu vou. Entendi. Não tinha trabalhado ainda essa semana, vou amanhã e vou sexta. Entendi. Porque a gente vai abrir. À medida que fecha o turno, eu abro da tarde. Fechou, eu abro outro dia. Entendi, É pela entendi. demanda. Entendi, entendi. Pela demanda que vai tendo, vai organizando. Isso. E estava no ritmo tão bom, né, Renata? Eu me lembro que no mês de fevereiro tu tinha Tava, fechado um contrato bom de ortodontia, não foi? Tava no ritmo bom tava, danado, né? tava engrenando. Tava Mas, engrenando o Orestes, negócio, né? eu me desesperei no início. Mas depois eu comecei a ver isso a meu favor. Tipo, esse Uhum. insight das lives dos profissionais para ajudar quem está em casa, tanto está fazendo bem para mim quanto pessoa, como para divulgação, que foi uma coisa É. secundária, que não foi a minha meta Você por principal, acaso entende? divulga seu negócio, né? Isso, isso. E aí, algumas que já são amigas, que já fizeram o tratamento comigo, aí começa a falar de mim, aí vem um paciente que pergunta como é que faz, aí a outra vai defender, eu não preciso nem, vamos dizer assim, vender o peixe, É. entende? Isso é muito bom. Tem quantos mil habitantes, Então, Renata, na cidade?
Ai, eu nem sei se socorro. Eu sou péssima disso, Oreste, mas socorro. Se tiver alguém aí que eu vi que Cris entrou, que é de socorro, me ajude. É minha paciente com Magno. É, porque ela fica no meu pessoal, né? Porque já é amigo. Eu não aceito todos no meu pessoal, É, porque deixa o assim é nossa profissional. vida íntima, E né? deixa A o gente pessoal acaba se lá para expondo. olhar o procedimento, para não estar Isso, puxando o isso. pessoal para o Então, tempo, que é mais fácil o paciente te seguir do que seguir o da clínica, né? Se isso, você for isso. trazer Ah, todo mundo se para eu ir. divulgar o meu, aí eu ia ter que. Não, então, assim, como no pessoal a gente publica um pouquinho mais de intimidade, então só tá no meu pessoal os meus amigos. Como quem tem meu telefone pessoal só são aqueles pacientes que já passaram do grau de paciente, já são amigos. É, Quase um psicólogo porque já assim, na cidade, na região já, né, Renato? Quando já vira, porque né? senão a gente não tem paz, Não Orestes. tem, Eu fica o não me tempo todo. importo em ajudar, mas eu digo a todo mundo, ó, se alguém pedir o telefone, deu da clínica. A única coisa que me deixa chateada é terceiros, como teve uma vez uma pessoa de lá da igreja, aí um homem mandou um WhatsApp para mim, sem camisa, todo musculoso, eu fiz, oxe, o que é isso? Aí Alexandre fez, quem é? Eu fiz, não sei. Ele, não, eu queria marcar uma consulta, aí eu parei. Aí a cabeça faz assim, né? Meu Deus, quem pode ter dado meu número? Aí acabou que eu disse, quem deu? Aí ele me disse, aí eu fui até a pessoa e disse, Flor, não faço não. Porque o telefone comercial é o outro, Entendi. não é esse. Aí aos pouquinhos eu fui, então assim, eu não me importo como algumas amigas chegam ou mandam foto desesperada, é diferente. Mas uma pessoa que eu não conheço me procurar no meu pessoal para querer marcar uma consulta, É. então assim, porque infelizmente nem todo mundo tem o bom senso, né? E aí é complicado a gente lidar um pouquinho com isso. E na clínica, o que foi que mudou lá, Renata, depois da nossa conversa? Tu ficou fazendo mais avaliação? Como é que está a parte de processo dentro da clínica? O que foi que você deu? Você deixou uma pessoa só responsável pela captura dos leads, né? Que Isso. são, para quem não Isso. conhece leads são as pessoas interessadas em fazer tratamento, fica uma pessoa responsável só para ver essa pessoa para chegar para ser teu paciente, né? Que você É, conseguiu diga-se de ver. passagem, eu não sabia o que era lead, viu, É, o gente? Eu que é sou lead, é por isso que eu cardiologista, eu falo não aí, que é sabia. justamente, o pessoal não sabe muito o que é lead, por isso que eu gosto sempre de É, explicar. isso, eu não sabia. Então, o que foi que eu fiz? É, como as minhas funcionárias, elas são excelentes, e a gente conversou, lembra que ainda, não, corte um auxiliar. Como é que você bota duas auxiliares? Barará. Aí eu disse, espera aí, então vamos remanejar o pessoal. A gente tem muito Aí fez o quê? trabalho. Remanejou, sim, pode contar lá. Então, uma recepcionista ou uma auxiliar, ela é muito, muito esperta. E ela manja muito de computador. Então, ela ficou com essa parte de captura. É tanto que a gente vibrava quando ele ia passando o relatório. Até Que então, bom. a empresa não tinha fechado. E ela ia fazendo no Excel, né? Marquei para dia tal, dia tal, dia tal, dia tal. Então, ela levou para ela essa missão e já estava desenrolando. É tanto que já estava chegando o paciente que a gente estava naquela conversão, né? Venha conhecer, barará, barará. E aí a gente fazia uma profilaxia. Era a hora que a gente tinha de conhecer mais o paciente. E a outra assumiu a sala. Aí, nos intervalos, essa que estava no lead ajudava a limpar, a esterilizar o material. Como as minhas duas recepcionistas são pau para toda a obra, então, assim, se o bicho está pegando, o material está sujo, a clínica está cheia, uma sai, vai lavando, volta para o autoclavar. Então, assim, lá não tem, apesar de todo mundo. E outra coisa boa, lá todo mundo recebe os 20% de insalubridade, Então todo mesmo a mundo pode, recepcionista. entendi. Você Todo pode mundo pedir tudo a reparte. todo mundo, justamente. Ótimo. Entende? Então, assim, é desvio de disfunção? Não, ela não está trabalhando ali, ela quebrou um galho, né? Porque as pessoas podem dizer, não, você paga. Não, não é desvio. Simplesmente ela viu naquele momento que estava muito cheio que ela podia ajudar naquela área. Ela vai, ajuda as meninas a lavar cela e autoclave. Depois ela volta para a função dela. Por Concordo. isso que eu fiz questão da insalubridade para todo mundo. Porque está todo mundo protegido. Aí voltou. E o Sei que foi a minha que auxiliar deu travou. conta das duas cadeiras, não foi, Renato? Você conseguiu, não foi? Deu, deu. Ah, alguém está perguntando aí, Ítalo, aqui. Você oferecia a profilaxia. Eita, quase que não sai. Profilaxia gratuita? Sim, Ítalo. No início a gente dizia, primeiro o que foi que eu fiz? Aí, como eu atendia por plano desde 2012, a gente começou a pegar fichas de planos antigos, das pessoas que não vinham mais. E muitas dessas pessoas já não tinham mais o plano. Então, já conhecia o meu serviço e não tinha mais o plano. Então, já era uma deixa. Ó, vem, a gente faz uma consulta e a gente faz uma profilaxiazinha e você vai saber como é que tá. Tudo aquilo, Orestes, que você foi me orientando e que eu fui passando para as meninas. E elas fecharam com chave de ouro. Então, o paciente vinha, era só a profilaxia. Só que muitas vezes ele não só tinha profilaxia. É, Aí sempre tem decidia uma fazer uma coisa a mais para vender. restauração ou uma extração.
E aí a hora que você tem, porque se aquela pessoa não te conhecia, é a hora dela conhecer. Uma outra coisa também que eu fiz, eu imprimi no Excel uma folha e a cada paciente aquilo da sua conversa com suas recepcionistas, Orestes. Para cada paciente, indicar 2, 3. Te dizia, não, indique, porque elas vão receber uma profilaxia e a pessoa cresce logo o olho, né? É, Vai que quando ganhar, fala todo que mundo vai quer ganhar alguma ganhar. coisa, todo mundo cresce o olho, né? Mudou. É tanto que eu olhei no Zap aqui, tinha uma dizendo, vocês já estão fazendo a limpezinha? Porque tinha marcado e aí desmarcaram para a pandemia. Eu disse, não, pô, felizmente ainda não. Por conta do decreto, a gente está obedecendo o conselho, e aí expliquei. Mas assim, você vê que já está partindo deles. Tanto aquele que quer indicar, quanto aquele que recebeu o serviço. Porque o fato dele estar indo lá gratuito, aí é que meu atendimento é melhor ainda, aí é que eu capricho mais ainda, para ele entender que ele é útil, não é só porque ele está pagando. Ele é útil porque ele Perfeito. é uma pessoa, ele está ali, ele precisa, porque todos nós precisamos cuidar da saúde, né? Eu procuro não vincular, sempre eu digo, para mim, o pagamento é resposta de um bom atendimento. E, Então, se você, você se preocupar em atender bem o seu paciente, o retorno financeiro vem. e tu Isso é fez algo que inevitável. ninguém faz, Renata, que ninguém pega ficha de paciente de plano antigo. Eles se esquecem que o plano é temporário que o paciente está. A maior parte dos pacientes, ele faz o atendimento de plano, Renata. Quando termina o tratamento, eles cancelam o plano. Deixa eu te mostrar uma coisa, não sei se vai dar para ver. Olha, gente, isso é de um plano, Orestes. Porque o que é Meu que Deus do aconteceu? céu. Como esses mais antigos, eles não estavam digitalizados, eu vou ficar em casa fazendo o quê? Pensando no que vem. Não, gente, vamos trabalhar. E aí é o dia todo, botando os pacientes, botando. Fica muito mais fácil para as meninas captarem depois. Com certeza, já está tudo Entendeu? prontinho, né? Imagina o exemplo que você vai passar para ela. Ela chega agora, a doutora já cadastrou todo mundo no sistema. Então, aí eu tirei a foto, né? Porque eu tenho o grupão com os dentistas e tenho dos funcionários. Aí, quando eu saí de lá, que a gente mudou o sistema recente, né? E ela fez, ô doutora, você quer levar para tentar botar a agenda? Eu fiz, você prefere o quê? Que eu faça isso ou bote os outros pacientes? Ela, bote os pacientes, a gente se livrar das fichas. Porque agora sim, depois que tiver todo mundo no sistema, aí sim, eu me livro dessas fichas. Você vê, teve uma Mas dentista que eu ali eu marco. conversei, Renata, que ela tinha uma lista de paciente antigo de 15 mil cadastros. Ela, olha, se eu entro em contato com esse pessoal, meu Deus do céu, tu tem ouro na mão. Mas o pessoal tinha Pois plano, é, não entre em contato, porque plano é temporário, ninguém passa o resto da vida. Não é plano de saúde exatamente. médico, não, Renata. Que o cara foi atendido uma Exatamente. vez, ele pensa que ele vai ter o quê? Plano de saúde pro resto da vida? Não, ele tá ali um aninho pagando plano e tchau depois. Ou mudou de Isso. empresa, Às perdeu vezes o é o plano. trabalho que dá, É, né? o trabalho que Às vezes não, dá. você faz porque Não, acha que necessita de é. muita coisa e quando vê que já terminou, cancela. Não, e o que eu acho que está aparecendo muito hoje em dia, né, até aquele paciente que está precisando fazer um canal, ele sabe que vai custar o quê? R$ 600. Ele diz, putz, é melhor eu fazer um plano, que eu vou Plano. lá, pago 3 meses do plano, vou gastar R$ 90 e faço o canal e tudo que eu tenho para fazer. Que não tem muito plano hoje em dia, não tem mais carência, né? A maior parte dos planos não tem Isso. carência, e você faz logo o procedimento caro que tem. E depois esse cara cancela o plano. E aí você está com o seu paciente dentro da clínica, né? E uma fazer uma Quer ver? profilaxia. Tu chama o cara para fazer uma avaliação, fazer uma profilaxia. Qual o custo disso, Renato? Nenhum. Exatamente. A gente Custo vai botar o quê? zero. Para esterilizar uma tacinha de Robson e uma É, pasta profilática e um pote DAP. Então, assim, é o retorno e aquele que vem, que foi bem atendido, que viu, ele avisa o outro, porque quer que o outro também ganhe. E aí a coisa vai começando a andar sozinha. Você vai andando, mas a coisa já vai além. E uma outra coisa, Orestes, que eu achei que foi muito legal depois que eu comecei a gravar os vídeos e tudo, né? Essa minha amiga que disse que é para eu abrir o canal entrou aqui agora, Josi, né? Que quer que eu vire blogueirinha. Mas assim, eu brinco que não, só da odontologia, que eu não me sinto tão à vontade. Mas assim, os vídeos, gente, hoje eu vejo que é uma coisa essencial, né? Porque assim, quando você. Eu aprendi isso na minha faculdade. Quem não é visto não é procurado. é. Aprendi isso com o meu professor. Né? Mas ele, até então, naquela época, 10 anos atrás, a gente não falava de marketing digital. Então, ele falava de outdoor, de panfletagem, ele falava de todos os meios de comunicação, que a gente pudesse, rádio, enfim. E aí, hoje, quem não tem Instagram? É. Né? A gente sabe, como você diz, o público C dele pode até usar mais o Face.
Mas o Instagram hoje, ele é compartilhado. Por uma coisa só, você mata os dois, né? E a gente ainda tem o IGTV, que ainda veio somando, que a gente pode botar vídeos maiores Faz para a não estar live no e joga tudo no Stories. IGTV, justamente. E fica lá. Então, e aí eu comecei a ter o retorno, inclusive, das crianças. Quando vai, a minha dentista é blogueirinha. No início eu comecei a rir de vergonha. Hoje eu levo na esportiva. Eu digo, não, eu quero que você grave um vídeo para mim. É tanto que a filha de uma paciente minha gravou e eu vou postar daqui para frente. Vê que coisa Mas assim, boa. isso é. Mas tudo começou daquela conversa da É. gente, onde eu coloquei na cabeça que não era eu, Renata, era a doutora Renata que precisava mostrar o seu trabalho, né? Porque aos pacientes, as pessoas que me conhecem, era uma coisa, mas e quem não me conhece? Está no Instagram, enquanto uma série de outras clínicas estão bombando. É. Outra Então, isso coisa, hoje, gente, é o mínimo. outra coisa que pode fazer também, Renato, já está gravando muito vídeo, tu fazendo o agendamento através do MLabs, tu já coloca até no YouTube também. Por exemplo, uma criança dessa, se ela te ver no YouTube, ela vai fazer uma festa. Porque nossos filhos estão no Então, YouTube hoje em dia, né, os adolescentes. Então é só pegar isso. o Tudo vídeo no quando for canal. agendar, justamente. Imagina ele dizer, ah, minha doutora está no YouTube, eu vi minha doutora... Meus filhos me vêem no YouTube, acham que eu sou um É, artista. Porque ele vê no YouTube, ah, papai no YouTube, é papai no YouTube, e pronto. Porque ele tá aí no aí eu estou YouTube, pensando ele tá, nisso. pai, tem que mandar o pessoal se inscrever, viu, na página e mandar curtir. É, Então ele já porque sabe de ele tudo. é uma ferramenta muito É. ampla. E é de É tanto graça. que as igrejas hoje estão fazendo o quê? Os cultos online, né? No YouTube. No Porque a YouTube, gente né? consegue chegar a uma quantidade maior de gente. É. Imagine para criança, para adolescente, que está o tempo inteiro, que não só entra para aquela situação. Né? Eu tô amadurecendo a ideia do YouTube, Mas tu cria o sabe? canal e quando fizer dessa ferramenta do MLab, não dá nem trabalho. Então, pelo próprio YouTube, você sobe o vídeo e coloca o vídeo quando tiver postado. Eu gosto de estar sempre no GTV, porque quando eu quero, eu baixo o vídeo, né? Eu posso baixar o vídeo. Sim, E aí eu jogo no YouTube. No YouTube ele cresce muito devagar, mas eu acho que é um investimento que eu faço a longo prazo, eu acho, a Renato. longo A prazo. longo prazo. Eu acho que se começar agora, criar um canal, for começar a colocar vídeo, quando o negócio estourar, você já vai estar com muito vídeo postado, né? Você não vai precisar fazer aquele Sim. trabalho. Colocar título ali que chama a atenção do paciente que procura aprender a escovar o dente, ou sobre aparelho, alguma coisa do tipo. Vai chegar uma hora que o pessoal vai. E quando cair no gosto do pessoal, pronto. Aí você começa a pegar esse pessoal mais novo, né? Quando eu olho no Instagram e agora nesse sistema novo, né, do- da agenda que eu estou trabalhando e tudo, ele me dá todo o relatório. E aí ele mostra as idades, o sexo, aquilo tudo, né? Então É aquilo muito ali já é legal. um foco para a gente ir. É como você disse, você trabalha ótimo, então você não vai ter. O seu público-alvo não é de prótese total. Não adianta Então estar a pegando gente pessoal acaba velho. filtrando qual é. Que não seja só aparelho, até porque a maior demanda hoje é aparelho. É Porque a aparelho, gente né? vive Continua no sendo mundo de aparelho. estética. Todo mundo quer. Tanto que eu fui futucar no IGTV e achei um que eu tinha feito que me perguntaram sobre aparelho por estética, se fazia mal. Aí eu até botei no Stories, né? Porque estava gravado no IGTV, essa é a vantagem. E chega um momento De, que tu vai ter tanto vídeo gravado, tu começa a repostar depois, quando tiver sem vídeo, ou tu quiser colocar 2 por dia, um exemplo, aqueles vídeos que tu fez há 3, 4, 5, 6 meses, reposta, porque o pessoal do Instagram muda muito, sempre tá entrando gente nova, né? sim. Sempre tá entrando gente E a nova. quantidade de seguidores meus, assim, dobrou depois das lives agora da Mas quarentena. dobra mesmo, Então, Renato, dobra. Tem outra, bom, tem foi. a Camila também, que é uma que tá fazendo, virou quase um blogueiro, eu acho. Daqui a pouco ela coloca o canal do YouTube dela. E você vê que o Instagram dela, menina, sobe assim, ó, quantidade de gente que tá, os pacientes marcando tudo através da rede social, e olha que ela só fica fazendo vídeo. Aí faz vídeo, faz brincadeira, coloca pergunta. Quem é mais desenrolado, eu vejo que está começando a gravar no TikTok, coloca do TikTok para cá. Aquele TikTok eu não sei mexer Eu bem ainda gravei não, uma, né? mas não tive coragem, não. Teve Eu coragem gravei não, com minha né? filha, não tive Mas coragem, pronto, não. mas eu vejo que cada vídeo legal que fica, mas não consegui ainda não. Qualquer dia eu abri até uma conta lá, É, mas nunca, acho que eu entrei umas 2 vezes só. Mas eu sei que é cada vídeo legal que sai, né? massa. Eu quero fazer com as meninas lá, ainda mais agora que a gente tá parecendo a marciana, né? Porque o que é que eu tô fazendo? Eu uso uma capa de chuva, só que na verdade ela é blusa e calça, que ela é toda de plástico. Uso uma capa de chuva, todas transparentes. Ao contrário, como meu esposo me ensinou, porque ele vira um capote impermeável.
Então a gente não abotou aqui na frente, Sim, eu faço o contrário, eu viro ao contrário e abotou o primeiro aqui atrás. entendi. Então ele fica todo fechado, a gente está com o tronco Perfeito, todo protegido. E perfeito. ainda um avental, né, de TNT por cima. Aí, associada a isso, ainda uma máscara, que eu não uso a N95, eu uso aquela. Ela tem 3 filtros da N95. Então, até meu nariz machuca, ela cobre tudo. Ela é Ela toda cheia de machuca fio. realmente, é. E ainda mais os óculos, mais o protetor, né, facial. Então, assim, eu disse: não, a gente tem que ter um TikTok desse, tem então umas marcianas para passar isso, sem você lembrar. Não é Imagina que tu possível. fizer um vídeo desse e colocar, vai ficar Vai ser maior uma resenha. repercussão. Vai ser a maior resenha. Imagina, Daqui a todo pouco mundo vai da cidade viralizar, vendo. porque. Mas foi a forma que eu encontrei de conseguir, porque os pacientes estavam, assim, já tinham 2 meses. Então, tem paciente de orto que o fio tá machucando, É, tem que né? trazer esse Fora os pessoal para pacientes que dentro. aparecem com dor. E aquilo estava me incomodando muito. Aí meu esposo não queria, porque eu sou do grupo de risco, eu sou asmática, e aí ele ficava brigando. Agora ele está engolindo, mas por ele eu não vou. Mas Vai estar mesmo assim, eu engolindo. procuro Mas a gente não consegue ficar isso. parado, Aí não, ele. Renato. Quem está acostumado muito na rotina, no dia a dia de estar, Não. não consegue Aí ficar quando ele parado, viu que não não. tinha jeito, ele foi lá e deu todo o treinamento, porque ele é médico, né? Todo o treinamento de como paramentar, desparamentar. Que Porque o maior legal. risco a gente sabe que é na desparamentação. É, Então a gente tem um local, a sala de ultrassom. Eu tirei as longarinas da recepção. Só podem chegar no máximo, só deixei 4 cadeiras, cada um em um canto, show de né? bola. Não pode, eu fiz todo um protocolo, são 12 a 13, se eu não me engano, de tudo que não pode, inclusive acompanhante, tudo. Certo? Ah, e ainda usa bota, viu? Aquela galocha triste que parece. É. É Mas bom foi que a não faz forma. muito calor, né, Renato? É bom que tá tranquilo, sem calor, né? Imagine, mas assim, a gente tira a bota, ela fica lá. Então a gente já não traz aquilo para casa. Por mais que eu chegue em casa, tire tudo me disparamente, mas a gente está procurando, tanto a mim quanto as meninas, ter o máximo de biossegurança possível. Né? Porque tanto eu tenho que cuidar de mim quanto das meninas, mas todo mundo tem família. Então Entendi. toda a roupa fica lá. Aí o que vai, descarta, descarta. E aí no outro É dia bom é que passa diferente. segurança para a equipe, para os pacientes que estão chegando. Sim. Uma auxiliar minha, a Orestes, ela disse que a amiga dela, que trabalha em uma clínica auxiliar, só mandaram ela colocar uma sobreluva. Aí eu Imagina. disse, você está vendo que é você trabalhar numa clínica em que você tem valor, que o mesmo material de EPI que eu comprei para mim, tem para minhas auxiliares. Ah, também, eu não Mas aí faço divisão, não. É. eu não faço distinção nenhuma. Eu E não faço, assim, não. aí eu tracei a distância do balcão e tudo, mas aí, paciente, nós, gente, seres humanos, a gente tem aquela facilidade de não respeitar. É. Eu coloquei Aí uma eu tentei fita, botar o protetor. eu coloquei aquelas fitas assim na frente, deixei com 1 metro mais ou menos do balcão de recepção para o pessoal não chegar perto, porque se deixar eles ficam no balcão assim conversando, né? Mas vai. Aí sabe o que eu fiz? Comprei agora que chegou, eu vou levar amanhã. Aqueles 2 protetores de acrílico de caixa. Pronto, Pronto, é isso vou que eu vou botar uma colocar no na de clínica. cada. Pronto, eu vou colocar justamente isso na recepção para criar feito casa Pronto, lotérica. foi o que eu encontrei. Comprei pelo Mercado Livre, Eu já comprei num mandei até preço fazer muito orçamento, bom, eu mandei até fazer orçamento para fazer em acrílico ou em vidro. Para quando o paciente chegar, ele realmente respeitar e as meninas trabalhar, todo mundo trabalhar mais tranquilo. com mais Que eu acho que vai ser segurança. uma rotina isso, Renata. Para a gente fazer no dia a Sim. dia, a gente vai ter que fazer isso. Você A vê lá gente não vai se fora, livrar desse não vírus vai tão se livrar, cedo. então a gente vai ter que colocar vidro na recepção, fazer como fosse um biombo, e é coisa barata para colocar, não é coisa que investimento caro, Isso. e o paciente já nota ali que que você está preocupado com ele, né? Você está Isso. Como o meu preocupado com ele. balcão é um L, era grande, aí eu não quis fazer de vidro, porque eu acho que ia fechar muito. Entendi. Aí onde as meninas ficam com o computador, que é o local onde Tranquilo, assinam fica as ali e faz guias, tipo um usinho, né, nele, né? Um pouquinho. exatamente. Porque elas não estavam conseguindo trabalhar com protetor visual, porque ela disse, a doutora está me agoniando. É. E uma outra coisa também, Orestes, para elas, eu não quero que elas trabalhem com máscara de pano, as recepcionistas. Então, elas estão usando a cirúrgica. Tô usando a Porque a cirúrgica. gente sabe que a de pano, porque como eu já tinha um estoque antes, e a gente não está usando para atender porque a gente está usando a outra, Ah, elas eu entendi. quero que use porque a cirúrgica protege mais do que a de pano, Entendi. né? Como não Então, atende todos os dias, está mais tranquilo, você concentra mais os atendimentos. isso, E vai que na volta isso. também você concentra até mais os atendimentos. Eu acho que vai mudar muita coisa, eu acho, Renato. Eu acho que vai até Eu mudar para acredito. melhor, eu acho que vai mudar. Acho que a gente vai começar a olhar mais os gastos, olhar mais os custos. Foi bom que tu já viu um pouco disso antes de acontecer, tu já estava meio que programada. Talvez tu não tivesse Isso. programado, tu estava mais desesperada agora, né? Sim, Talvez e você uma pudesse coisa, estar mais Orestes, que me desesperada. ajudou
me ajudou muito foi aquele esclarecimento que você me deu quanto à porcentagem. Eu vejo muita gente perguntando no Stories, né? Porque o clínico, eu praticamente pagava diária, né? Que ficava independente, se atendesse 1 ou se atendesse 10 no dia, recebia diária. Então, eu tinha que ter aquele dinheiro certo para dar, e às Isso. vezes não entrava. Então, depois daquela conversa que você teve comigo, que você disse, vá por aqui, vá por ali, bote porcentagem assim. E aí eu chamei a equipe profissional, a gente determinou qual era a porcentagem e pronto. Então, a gente já começou, a gente já estava trabalhando desde março, já no novo estilo. E eu Né? acho que eles Então, entendem. Muito dentista tem medo de implementar formas novas de pagamento, né? Renegociar valor com o dentista. Eu digo, minha gente, é uma forma que você depende da forma que vocês passam isso. Não é você chegar e sim, impor, Renato, a senhora ganha 50, ganha 30 agora porque eu quero ganhar mais dinheiro. Não, você vai mostrar tudo, explica, deixa o negócio bem claro, que o pessoal entende. Todo mundo sabe os custos que tem. Todo mundo isso. sabe o custo que Uma tem das tudo aumentando. dentistas que está comigo, que é a endodontista mais velha de lá, ela já está comigo há 6 anos. Então, ela sabe de perto, Isso. né? Ela acompanha, então... E a outra doutora, que entrou tem um pouquinho, e as duas seguem também. Que maravilha. Então, assim, elas já estavam até cientes, tanto quando eu falei do que ia acontecer, mas de acompanhar vocês e saber que aquilo iria acontecer, que era para o crescimento de todos. Que Né? bom. Porque por mais que a gente seja amiga, eu tive que aprender que o negócio é negócio, o amigo é o amigo. Então, se eu tirar da clínica, a clínica vai fechar. Com certeza. Então, é necessário a gente realinhar, que foi aquilo que você me orientou. Eu realinhei tudo, a gente deixou redondinha, tanto que eu disse às meninas, ó, a gente vai passar um tempo aí de perrengue. Então, o salário possa ser que no outro mês demore um pouquinho mais para receber tudo, a gente vai pagando, porque tirei as antecipações de cartão, que eram automáticas, que você me orientou a tirar, Que lembra? bom, Que eu Renata. não sabia. Gente, o banco era o que O banco é tirava. teu sócio, é Então, teu hoje maior sócio é o banco. As pessoas nem notam, foi. né, quem faz muita antecipação. Aí comprei a maquininha da Saúde Service, aquela, que a gente faz a splintagem, então as meninas já estavam treinadas a fazer a Que splintagem. bom. E só não estou usando Dá ele uma aliviada, recorrente. né, Renata? Essa splitagem dá uma aliviada, Tá. né? Só de você saber que não tem mais nada dali, que o que entrar, Que ele né, já recebe o está dele, tranquilo. né? Já tá pagou e já recebe o dele. E fora a questão tributária também, né? Que a gente pagava o imposto pelo 100% e não recebia 100%, apesar de pagar. É. Porque depois que tirava a taxa das antecipações, outra coisa, antes a gente dividia muito em 10 vezes. Né? Aí, depois da Saúde Service, eu fui olhando, então, para eu manter aquele preço, no máximo até 5. E muitas vezes você Para consegue, quê? Renata, é conversar com o paciente, a forma de negociação Sim, com ele, que você consegue ajustar. sim. Não precisa estar E cedendo agora, o tempo Regis, todo para ele. isso porque senão você não vai ter. É, Você vai, praticamente, quando você paga laboratório, com que o banco ficou, não sobra quase nada. não sobra E nada. fora o material de consumo, né? Luva, alginato, gesso, aquele tempo que a cadeira ficou ocupada, né? E uma outra coisa que eu estou começando a me organizar para fazer eu já estava vendo muitos professores meus falando, e eu não lembro se você falou da gente tirar foto intraoral. Isso, A gente falei falou? também. Falou também. Então, aí eu peguei aquela deixa, tem um plano que eu atendo aqui, que eu acho que é só Alagoas Sergipe, que inclusive está tendo um curso. A gente vai, eu quero fazer esse curso com celular, porque é para a gente investir numa máquina boa, mesmo que seja semi-profissional, é muito caro, então a gente consegue com um celular bom ter muitas fotos boas. Consegue, muita foto boa e consegue Aí eu vender com já o comprei celular. Então, já comprei os afastadores para ficar melhor e é aquela sacada do paciente não só ouvir, ele vai ver. Eu já fazia isso com o espelhinho. Eu já pegava e botava, Já é né? uma grande Olha coisa aqui. já usar espelhinho. Porque aí quando chegam para mim, Orestes, com orçamento de outras clínicas. Não, porque me disseram que eu tinha 10 coisas. É diferente de você mostrar 10, ele vendo que ele tem 10, do que você colocar no papel. Que ele Eu, tem 10 e. eu adoro Por mostrar. isso E que principalmente quando chega mãe e filho. Mãe, tá vendo aqui, ó, que tem um. Vamos contar eu faço comigo. também. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou contando. Aí ela, E eu ainda ah, dou é. bronca. Eu digo, E eu digo, se não cuidar, mamãe, quando vier aqui eu dou bronca. Aí a mãe faz, dê mesmo, doutora, dê mesmo. É, faz Pra muita ele, aí, como eu diferença. digo, mas também na hora que faz a coisa certa, a tia elogia. Apesar da odontopediatria não ser muito meu forte, porque hoje, como a agenda é muito lotada, o pessoal mais da odontopediatria são os mais antigos ou os pacientes de orto, né? Mas assim, os meus antigos eu amo, porque já tem ao longo da vida. Eu fui a primeira, então já chega todo mundo já sabendo o que quer, já abre a boca, eu acho um barato.
E eu noto que a Mas aí, odontopediatria está puxando muito orto também hoje em dia, viu, Renato? Eu noto. aí Tá lá eu tenho puxando muito. a doutora que atende segunda e terça, ela não é odontopediatra, mas eu sou, assim, fascinada pelo jeito mágico dela. Todo dia eu digo, o que seria de mim sem você? Porque é a luzinha da bronze, é a cadeirinha mágica. Ah, é Então, muito bom. assim, ela consegue ter isso. Então, a minha parte de pediatria, pegou toda, e aí ela vai mandando a horta para Aí mim. manda Isso pro está sendo orto. maravilhoso. Eu estou querendo começar a investir É. mais na pediatria e começar. Eu coloquei uma pessoa já em uma clínica e eu estou vendo que eles conseguem trazer muita orto. Eles conseguem trazer Aí, muita Ítalo gente está de orto. perguntando aqui, ó, o que, é que a gente acha da câmara intraoral? Ítalo, os meus professores que tinham, assim, é um sonho de consumo meu. Mas no momento, eles é porque uns eram bucos, outros eram ortodontistas, eles trabalham muito com isso, publicam muita coisa, pesquisa, então você precisa ter uma resolução, uma qualidade muito boa disso. No meu caso, como eu não vou fazer esse investimento agora, eu percebi que tem celulares que tem a câmera fascinante, que você tira fotos muito É. boas intraoral. Só é você ajustar a luminosidade, ter um afastador legal, É. que você vai conseguir sem ter tanto custo. O celular hoje em E dia vai você dizer um faz resultado. tudo no celular, né? Dá até uma aula E agora que uma você está coisa, falando. Orestes, que eu vi o nome de Ítalo, eu lembrei que ele perguntou quando eu dava profilaxia, né? Ítalo é só para os casos de lead, tá? Eu cobro consulta, eu sou a única da avenida que cobro consulta, porque eu não quero aquele paciente que chega na minha clínica só para comparar preço. Eu quero aquele que venha e quer conhecer o meu trabalho. Aí eu garanto que ele não vai se arrepender. Então, aquele que só quer que a gente faça um orçamento, porque eles acham que é uma olhadinha. É. E tudo que a gente estudou, e o investimento. Então, assim, eu cortei isso. Não, Porque não o tem Orestes. interessante é isso, Renato. Você faz para recuperação de cadastro antigo. É o que eu falo, Sim, pessoal. Pega sim. cadastro antigo, convida ele para fazer uma prevenção, para fazer uma profilaxia, uma prevenção, que até o nome mais bonito, aplicação de flu, um exemplo, que é coisa de baixo custo, mas já é um paciente teu. Eu vejo que muito dentista se preocupa muito em dar desconto logo, Renato. Ah, Oreste, o movimento tá ruim, eu vou dar desconto. Eu disse, calma. Se for para dar desconto, dê para quem for de casa e depois você pense em dar para o da rua. Porque se você já começa a dar desconto para o que está na rua, ele já começa a achar que você está desesperado. Agora, quem está em casa já te Exatamente. conhece, dá desconto, chama ele, oferece alguma coisa. Para quem é de casa, que todo mundo esquece os pacientes de casa. O dentista E tem eles se mania de sentem querer só objeto novo o tempo todinho. isso. E eles se É, sentem lisonjeados. É como às vezes ele é. indica alguém, você diz, não, você é conhecido de fulano. Não, peraí que a gente vai ver. Eles se sentem valorizados. É E diferente. Aquele que lembrado está depois de chegando. tanto tempo, né, Renato? Lembrar depois de tanto tempo sem Exatamente. fazer. Exatamente. Lembrar Eu tanto nem tempo. digo em relação a presente, né, desse reconhecimento, que eu tive que tirar tudo da minha sala com dor no coração. Porque o que eu tenho de presentes que eu ganho, assim, para mim não tem preço maior. Seja de um bombom, seja de eu achei massa isso que eu ganhei, era um negocinho de corda de elástico, que você abaixa, o bichinho se mexia, os meninos da pediatria ficavam doidos. Que coisa Mas é boa. uma forma de reconhecimento, de dizer obrigada. A gente só dá para quem a gente gosta. Renata, vai cair Entende? aqui. Eu Então, só queria te perguntar uma coisa daqui a pouquinho. Deixa eu só tirar essa live e te chamar só para tu responder uma certo, pergunta, rapidinho. 2 minutinhos. viu?